Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Sou Priscila Rice e venho até vocês através do estúdio de gravação Oak em Berkeley, Califórnia. Hoje estou no telefone com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está? Você sabia que esse podcast é o 600º podcast? Eu sei sim, Priscila, é incrível, não é? Isso realmente me anima. Estamos gravando esses podcasts há mais de 10 anos e tenho que ser honesto, quando eu gravei o primeiro podcast, não tinha certeza que daria certo, sabe? Quem diria que gravar um podcast por semana seria tão interessante? Agora, temos milhares de ouvintes toda semana. É realmente uma honra estar gravando esses podcasts com você por tanto tempo, Priscila. Obrigada, Ivan. Eu tenho o mesmo sentimento que você, isso é incrível. Esse tópico é bem divertido e pensei em tirá-lo do meu baú. E já falei sobre isso por muitos anos, quando visitava os grupos e fazia apresentações em grupos individuais. Eu chamo essa apresentação de O que está dando certo. E quando eu falo sobre isso, vou contar o motivo de mudarmos esse título, porque quero sugerir que comecem me dizendo uma coisa que está dando certo, ao invés de perguntarem se está dando certo. Eu vou contar essa história para vocês. Nas minhas visitas em grupos, observava que alguns eram obcecados com as coisas que não estavam funcionando. Uma das melhores maneiras de resetar nosso pensamento, isso é meio que uma aula básica de comportamento organizacional, é começar com o que é mais frustrante e guiar isso até o sucesso em uma discussão. Eu costumava ir em grupos há muitos anos e eu sempre perguntei aos grupos, especialmente os que estavam com dificuldade, eu perguntava para eles se estava dando certo. E eles me olhavam por um tempo e eu dizia que eles podiam ser honestos comigo e, inevitavelmente, alguns diziam que não estava dando certo. Eu sempre agradecia pela honestidade deles. Sempre tinha um flip chart quando fazia esse exercício. E eu recomendo que vocês o façam, principalmente se você faz parte da equipe de liderança ou se é um coordenador de educação. Mas tentem começar esse exercício com uma pergunta. Mas não pergunte, isto está dando certo? Porque isso é assustador para alguns. Eu lidei com muitas dessas situações e então aprendi como responder em cada uma delas. Então eu recomendo que você comece assim. Me diga uma coisa que está dando certo para você no BNI. Só uma coisa. Aí eu andava pela sala e pedia para que cada um compartilhasse essa coisa. Quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, eu comecei com está dando certo? E eu não recomendo que você, ouvinte, faça isso. Imagina se você com essa pergunta e alguém disser não. Eu logo respondia para essa pessoa que disse não. Ok, você consegue pensar em uma coisa que você acredita que está funcionando para você? Eles vão falar. Geralmente a maioria responde relacionamentos. Estou construindo relacionamentos de qualidade com outros profissionais. Eu anotava tudo no meu flip chart. Perguntava para cada pessoa e anotava o que cada um dizia. E no final eu tinha uma lista maravilhosa de coisas que estavam dando certo. Aqui estão alguns exemplos. Referências, melhor comportamento, melhores negócios, melhora nas apresentações, melhor comunicação, conhecimento de outros negócios e muito mais. Agora, quando você fizer esse exercício, eu recomendo, principalmente para os que estão em uma posição de liderança, peça que compartilhem uma coisa que está dando certo e anote as respostas de cada um. E você vai ouvir coisas como: aumentou meu conhecimento sobre outros negócios. É como ter 30 consultores. Fiz melhores conexões. Melhorei minhas habilidades com negócios. Aprendi a ouvir mais. E Priscila, escutei muitas vezes as pessoas dizerem que no dia que elas vão nas reuniões do grupo, e muitos disseram com essas palavras: o dia da reunião é o melhor dia da semana, porque eu começo o meu dia de uma forma muito positiva. Outra coisa que disseram muito: isso me ajuda a estabelecer metas de marketing. Mais uma: isso me dá um grupo de apoio e sei também onde encontrar um bom feedback. Eu anotava tudo isso e, aliás, toda vez que eu perguntei isso, está dando certo? Eu também anotava.
Eu também pedia para eles compartilharem outras coisas e eu escutava essas coisas que já falei. Também sempre falava que o BNI é muito mais do que referências. Existem muitos benefícios para os que são membros do BNI. Não pergunte se está dando certo, hein? E sim, que compartilhe uma coisa que está dando certo. E veja o grupo dar respostas parecidas com essas mesmas. Depois das respostas, mostre as maneiras diferentes que o BNI tem trabalhado, incluindo as referências. Mas não se atenha somente nisso. No final, eu terminava esse debate dizendo: se você falou uma, duas ou até mesmo 3 coisas que estão dando certo para você, eu quero que você converse com as pessoas que falaram sobre outras coisas. E eu estou aqui para dizer a vocês que se vocês, como um grupo, forem capazes de conseguir para cada um membro a maioria das coisas que conversamos, construir relacionamentos, conseguir referências, melhores apresentações, mais conexões, aumento das habilidades em negócios, ser melhor ouvinte, o melhor dia da semana por começar com negócios, se cada um de vocês e mais membros do seu grupo conseguirem essas coisas, seu grupo se tornará cada vez melhor e mais forte. Seu grupo será um dos melhores desta organização. O que era mais impressionante quando eu fazia essa apresentação, e eu sempre perguntei se estava dando certo, que é o que eu não recomendo, porque é e como se você estivesse pulando em um penhasco quando você faz isso. Quando eu fazia isso, 100% do grupo falava: ok, eu nunca tinha pensado por esse lado, e vendo dessa perspectiva, está funcionando porque estamos conseguindo muitas coisas diferentes, junto com as referências. Agora, as referências são importantes, e eu falo muito sobre isso nos podcasts, mas eu acho que já é hora. E isso é perfeito, já que estamos no episódio 600 dos podcasts do BNI. Me contem uma das coisas que está dando certo no BNI. Eu gostaria que vocês que estão ouvindo este podcast fizessem 2 listas. 1, eu já sugeri a vocês, façam isso no seu grupo, façam suas listas. E 2, eu gostaria que vocês compartilhassem comigo nos comentários algo que está dando certo para você no BNI. Eu tenho mais alguns comentários antes de terminar, Priscila. O que você achou até aqui? Sabe, Ivan, eu sempre me senti assim a respeito do BNI, porque eu tenho um tipo de negócio não muito comum. Eu não recebo tantas referências, mas eu me beneficio de todas as outras formas. Sendo parte dessa comunidade de negócios, aprendendo essas habilidades e ouvindo as informações de outros cada semana, e também tendo recursos no grupo que depois vou poder recomendar para meus outros networks, eu acho isso muito valioso. Mas você já perguntou em algum grupo o que não estava dando certo? Ou isso é muito perigoso? Sabe, Priscila, eu visitei muitos grupos. Agora a maioria são eventos regionais. Mas quando eu visitava os grupos, eu não tinha que fazer essa pergunta. Porque quando as pessoas não estavam felizes, elas me diziam: o problema é se concentrar só nos desafios. Se todos se concentram só nos problemas, vocês se tornam expert em problemas. Mas se você se concentra em soluções, vocês se tornam experts em soluções. Tem um livro que se chama The Solution Focus, e eu já recomendei esse livro em um podcast passado. Foi escrito pelo Dr. Mark McCargal. É provavelmente o melhor livro que já li sobre a importância de entender quais são os nossos desafios. Você não pode se esconder dos desafios, é uma péssima ideia. Mas se tudo que você faz é ficar obcecado com o problema, você se torna incrivelmente bom em problemas. O que eu temo e vejo muitos fazerem na vida, não só no BNI, mas sim na vida em geral, é ficar obcecado. E ficar obcecado com os problemas e não se concentrar em soluções. Quando eu vou em um grupo, eu sei que tem problemas ali. Sempre tem. Até os melhores grupos têm problemas. Os melhores negócios do mundo têm problemas. Eu sei que eles sabem quais são esses problemas, mas o que eu procuro fazer é resetar o pensamento deles, como eu disse no começo. A melhor maneira de começar a se concentrar nas soluções é ver o que está dando certo. Quando você sabe o que está dando certo, e isso veio direto do livro The Solution Focus, quando você sabe o que está dando certo, se concentre mais nessas coisas. Quando você faz isso, parece mágica,
o problema se dissipa. Eu recomendo que leiam esse livro e que façam esse exercício. Peço aos membros que digam uma coisa que está dando certo. Faça a sua lista e faça que todos se concentrem o máximo possível para que todos melhorem essas coisas. Qualquer que seja o problema que você tenha, te prometo que será menor e terá menos problemas se você se concentrar nas soluções. Bem, Priscila, por hoje é só. De volta com você. Hoje foi incrível, Ivan. Muito obrigada por essas informações. Para mais conteúdo do Ivan, acesse ivanmeisner.com e muito obrigada por ouvir. Sou Priscila Rice e estamos ansiosos para ter vocês conosco na próxima semana para mais um animador episódio do podcast oficial do BNI.